Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito com esse amigo, né? It's now or never, come hold me tight, kiss me, my darling, midnight tonight, tomorrow will be too late, it's now or never, my love won't wait. It's now or never, come hold me tight, kiss me, my darling, midnight tonight, tomorrow will be too late, it's now or never, my love won't wait. Bom dia! Hoje são 3 de junho de 2023, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Como sempre faço, vou trazer aqui os nomes das pessoas que comentaram em meu vídeo de ontem, com o título Deus e Papai Noel. 19 pessoas comentaram ali. Eilas, um abraço aí para todos. Vamos lá. Antônio Faustino Josué Pereira, Antônio Carlos Bernardo, Ângela Oliveira, aquele cara, Tadeu Pedro Fernandes Leite, Antônio Wilson Vieira Correia, Marcos Vinícius, Fernando Trajano, Francalino Filho, Leonardo, Plauto Leal, Francisco Gonçalves, Irenilson Santos da Silva, da Costa, Henrique Agostinho Silvério, Binho Desgraça, José Francisco da Silva, Carlos Otávio e Eliseu. Eis aí os que se manifestaram em meu vídeo de ontem. Um obrigado aí a todos. Muito bem, para esse vídeo vou trazer aqui o comentário de ontem, feito pelo José Francisco da Silva. Então, vamos aqui ao quadro. Vamos aqui, ó. José Francisco da Silva. Ele escreveu assim: a maioria nem sempre está com a razão. A crença que ocupa e desperdiça tanto tempo de grande parte da vida do povo demonstra isso. Aqui, na minha família, todos são católicos, cegos e mudos. Nunca frequentei nenhuma religião, porém, não consegui influenciar ninguém. O José Francisco da Silva, aqui no texto dele, ele aborda 3 assuntos aqui. O primeiro, a maioria nem sempre está com a razão. O segundo, a crença religiosa ocupa e desperdiça tempo. Terceiro, na minha família todos são católicos. O quinto, sou o único ateu na família e não consegui influenciar alguém. Muito bem, então vamos aqui estudar isso aqui um pouquinho. Peguemos o primeiro ponto aí. Ele diz assim: a maioria nem sempre está com a razão. Isso é uma verdade, não é, gente? A maioria nem sempre está com a razão. A razão, muitas vezes, está com a minoria, um número menor. E é assim a vida, não é? Veja aqui o STF, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, com sede aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, é composto por 11 ministros, não é isso? 11 ministros. A maioria vence, não é? Sempre assim nas votações lá. A maioria vence. Por exemplo, 11 ministros aí votam a favor de um ponto. 11 ministros, aí é uma votação, né, por unanimidade. Geralmente, veja bem, geralmente as decisões do Supremo Tribunal Federal
não são por unanimidade. Sempre há ministros ali que votam diferentemente. Então, é muito difícil você encontrar uma decisão do Supremo Tribunal Federal por unanimidade, ou seja, os 11 ministros votando no mesmo sentido. É difícil. Geralmente, regra geral, os votos lá, a vitória é da maioria. Por exemplo, 9 ministros votaram a favor de um ponto. Já 2 votaram contra esse ponto. Aí o placar ficou 9-2. 11 ministros, entendeu? Às vezes, 10 ministros votam a favor de uma coisa, de um assunto. 10. E um apenas vota contra. E é comum também saber que a minoria também está com a razão às vezes. Às vezes uma decisão do Supremo Tribunal Federal saiu o placar de 10-1. Um ministro discordou de 10. E esse ministro que discordou de 10, ele está com a melhor interpretação, com o melhor direito. Mas ele é minoria, mas ele está com a razão, com o melhor direito, mas perdeu. 10 ministros foram contra o entendimento de um ministro. Só que, muitas vezes, esse ministro que perdeu, isolado, ele estava com a razão, com o melhor direito, mas perdeu. Então é verdade isso aí, que a maioria nem sempre está com a razão. E aí deu um exemplo, não é? No STF. Outro exemplo também, que a maioria nem sempre está com a razão. A escolha de políticos para presidente da República, para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, prefeito, vereador, etc. A escolha de políticos. Quando um político, quando um político é eleito, ele é eleito pelo maior número de votos, regra geral, não é? Maior número de votos. A maioria votou naquele político. Só que a maioria aí não está, às vezes, com a razão. Votou aí em péssimo político, né? Votou em péssimo político por várias razões. Então veja que a escolha de políticos, aqui políticos sendo eleitos aqui pela maioria, claro, nem sempre aqui a escolha de políticos está com a razão. É muito comum o povo eleger político corrupto, político com péssimos antecedentes, não é? Você vê por aí. Até políticos que depois são aí caçados, né? São afastados da política pelo poder judiciário e até mesmo pelo poder legislativo, não é? Então você vê que a escolha de políticos também aqui significa que a maioria, aqueles eleitores que votaram em um político, a maioria ali nem sempre está com a razão. São péssimos políticos. A mesma coisa aqui os ditadores. Você vê aí que ditadores aí na história do homem, ditadores conseguiram apoio aí do povo por maioria. E aí é mais um exemplo que a maioria nem sempre está com a razão. Ditadores aqui. Veja, por exemplo, Adolf Hitler na Alemanha. A Alemanha por inteiro estava a favor de Adolf Hitler, a Alemanha, a maioria. E veja a desgraça que aconteceu. A mesma coisa na famigerada Rússia, não é? Com vários ditadores ali, socialistas, né? Comunistas. Por exemplo, lá o Joseph Stalin, na Rússia, Joseph Stalin, que matou mais gente ainda do que Adolf Hitler. Então você vê que o Joseph Stalin era adorado pelo povo russo. A maioria, a quase totalidade, a favor de Joseph Stalin. E isso aí é mais uma prova de que a maioria nem sempre está com a razão. Outro exemplo aqui, a prevalência de determinada religião. Em um país, no Brasil, por exemplo,
a religião dominante aqui é o cristianismo, não é? No Brasil, o cristianismo. A prevalência do cristianismo não significa aqui que está presente a razão também. A maioria dos brasileiros, a quase totalidade dos brasileiros é cristã. A quase totalidade. Aí está um exemplo de que a maioria nem sempre está com a razão. A prevalência de determinada religião está mais ligada à força dessa religião. E o cristianismo aqui chegou, trazido pelos portugueses, com o descobrimento do Brasil, o cristianismo, e foi determinada aí, e foi a religião dominante. A base da força, né? A base da prevalência aí, do privilégio por parte dos governantes. Então, a prevalência de determinada religião em um local não significa que a maioria ali esteja com a razão, não é? E aí está o exemplo. Vejamos outro ponto aqui rapidamente. No comentário do José Francisco da Silva, a crença religiosa ocupa e desperdiça tempo. Isso aí é uma verdade incontestável, né? Que a crença religiosa ocupa e desperdiça tempo. E aí vê, a permanência dos fiéis nas igrejas é tempo aí perdido. A permanência nas igrejas. O trabalho aqui também dos fiéis, um trabalho sem remuneração. Muito comum nas igrejas aí, e aqui nas igrejas cristãs, não é? O fiel trabalhando lá na igreja sem receber um centavo sequer. É muito comum você ver aí integrantes de igrejas batendo a porta de sua casa aí, fazendo propaganda da igreja para atrair fiéis, para aumentar o poder do capital na igreja. Porque um fiel entrando numa igreja, vem ali o dízimo, vem as ofertas e vem as doações. Então você vê aí muitos religiosos fiéis aí, batendo lá na porta de sua casa, fazendo propaganda para a igreja, trabalhando para a igreja, sem receber um centavo sequer, desperdiçando, portanto, tempo. O outro ponto aqui levantado pelo José Francisco da Silva, ele diz assim: na minha família, todos são católicos, menos eu. Aqui um ponto em comum entre mim, Eustáquio, lá de Sobral, e o José Francisco da Silva. Na minha família também, lá em Sobral, não é? Nasci em Sobral, terra de Renato Aragão e do cantor Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo lá do interior de Sobral. Pois é, o que acontece na família do José Francisco da Silva, acontece também na minha família. E com certeza na família de você aí que está assistindo a esse vídeo. Lá na minha família, minha mãe teve 19 filhos. Então lá em casa, meu pai era maçom e todos católicos, menos eu, ó. Olha aqui um ponto em comum aqui entre mim e o José Francisco da Silva. Na família do José Francisco, todos são católicos, menos ele. E na minha família, todos são católicos até hoje, menos eu, Eustáquio. Entendeu? Então veja, a maioria aí na minha família, quase totalidade, maioria não, quase totalidade, cristãos católicos, na família do José Francisco da Silva. E na minha família também. Agora veja aqui, a maioria nem sempre está com a razão. Veja aqui, na família do Francisco, a maioria aí é quase totalidade católicos. Maioria, quase totalidade. Ele, o José Francisco da Silva, é a minoria lá na família dele. Mas é a minoria que está com a razão. Ele aqui, com certeza, lá na família dele, ele é o único que estuda a Bíblia. E ele é ateu. Ele é o único que estuda a Bíblia. Pode investigar isso aí que você vai descobrir. Como também na minha família. Na minha família, conheço minha família mais do que qualquer outra pessoa. Na minha família, minha mãe com 19 filhos, todos ali foram católicos. E hoje os sobreviventes
são católicos na minha família. Eu, Eustáquio, sou o único ateu da família e o único que gosta de ler, o único que gosta de estudar, o único que adora questionar, o único que chegou a uma faculdade com muito esforço, o único que estuda a Bíblia há muitos e muitos anos, o único que estuda realmente o cristianismo. Se eu pegar um irmão meu, católico, todos católicos, se eu pegar um deles ou todos e perguntar qual é o primeiro livro da Bíblia, eles não sabem. E veja que todos são católicos, todos, ou seja, a maioria, a quase totalidade, não conhece a Bíblia. Na minha família e em milhões de famílias aí no planeta Terra. Aqui, os membros católicos, ou protestantes, ou evangélicos, a maioria, a quase totalidade dos familiares, nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia, mas se dizem cristãos. Já a minoria, o José Francisco e eu, Eustáquio, na minha família, aí a minoria é que conhece realmente a Bíblia, que estuda o cristianismo desde sua origem. Então você vê que na família do José Francisco da Silva, a quase totalidade que é cristã não conhece a própria Bíblia. Então aí você vê que a quase totalidade, a maioria, nem sempre está com a razão. Já o José Francisco, o único ateu da família, que é a minoria, conhece a Bíblia, estuda a Bíblia e vê ali as lendas da Bíblia. Entendeu, gente? A minoria aqui, o José Francisco, ateu, com a razão em relação à quase totalidade lá dos seus irmãos. A mesma coisa na minha família. E aqui o quarto ponto, ele diz, o José Francisco, não conseguia influenciar alguém, ou seja, ele é o único ateu da família. Ele fala sobre a Bíblia lá, talvez, mas não convence aí. Os irmãos continuam católicos. Na minha família, Eustáquio lá de Sobral, minha família, eu nunca tive também, nem me preocupei em influenciar qualquer irmão meu. Não falo para meus irmãos sobre Bíblia, sobre religião. Não falo, porque não adianta. Isso aí deve partir de cada um deles. Então, meus irmãos nada sabem sobre Bíblia, mas se dizem católicos, cristãos católicos. Não estudam a Bíblia, entendeu? Eles vão por aquilo que eles receberam lá no berço. Receberam quando eles nasceram, meus irmãos, e eu também, recebemos ali a cultura cristã, que foi passada por nossos pais, não é? A cultura cristã. Mas aí, eles, meus irmãos, permanecem nessa ignorância aí religiosa. Eu consegui sair. Da mesma forma, o José Francisco aí. Então, José Francisco e eu, ateus, os únicos ateus da família, aí a minoria é aquela que realmente estuda a Bíblia, que conhece a Bíblia. Entendeu? Então aqui é fácil explicar que a maioria nem sempre está com a razão. E se você for colocar isso aí em termos de vários assuntos aqui, outros assuntos, é a mesma coisa. A maioria nem sempre está com a razão. Entendeu? A gente pode dar um exemplo aqui bem engraçado. Num estádio de futebol, o Flamengo está jogando contra, por exemplo, contra o Fortaleza, o Flamengo, no Maracanã. Ali a maioria é a favor de quem? No Maracanã. Fortaleza, Flamengo e Fortaleza. A maioria ali no Maracanã, o estádio lotado. É a favor de quem? Claro, é a favor do Flamengo. É a favor do Flamengo. Aí o Flamengo ganha do Fortaleza com um erro lá do juiz. O juiz errou, marcou um pênalti que não houve. Aí a maioria flamenguista diz que o pênalti realmente existiu. E não existiu o pênalti. O juiz interpretou mal o lance. Então veja, o Flamengo ganhou de forma desonesta do Fortaleza. A maioria, torcida do Flamengo, obviamente,
vai dar razão ao juiz. E a maioria nem sempre está com a razão. A razão aí está com o time do Fortaleza, porque o pênalti não existiu. Entendeu? Isso aí é um exemplo bem simples, não é? Então é isso aí, gente. Parabéns ao José Francisco da Silva pelo comentário dele. E aqui é assim. Aqui, quem entra em minha página no YouTube e faz ali comentário, vem para cá para o quadro. Gosto muito de trabalhar com os comentários aqui das pessoas que acessam minha página no YouTube. Mais um vídeo e muito obrigado.